Boa noite, pessoal. Meu nome é Rodrigo. Queria agradecer ao professor Marcos pelo segundo ano. Estou aqui na Unicamp, podendo conversar com vocês que estão aí nessa jornada acadêmica. Hoje eu vim acompanhado do meu xará, o colega de marketing também, Rodrigo, a gente chama de Prats, que é o Rodrigo Prats, o Rodrigo Moreno. Quando o professor me fez o convite para voltar esse ano para cá, teve um desafio diferente que, ao invés de eu explorar e falar tão somente da Marketing, que é a empresa que a gente toca hoje em dia, falou, cara, queria que você tentasse falar um pouco mais sobre empreendedorismo. E aí eu fiquei refletindo um pouco e tal, falei, cara, acho que o melhor exemplo que eu posso dar é contar um pouco da minha vida como empreendedor, dos meus erros, dos meus acertos. Obviamente que cada um tem a sua história, e eu me sinto muito à vontade de poder contar a minha, dos meus sucessos, dos meus insucessos, para que cada um possa se inspirar e evitar os mesmos erros que eu cometi. Talvez ficou pequenininho aqui, eu deixei o meu QR Code do WhatsApp, para depois quem quiser se contatar, se comunicar. Depois no final tem o link do LinkedIn também, fica aqui o convite, vai ser um prazer. E aí eu queria começar, até para quebrar o gelo no começo, me apresentando um pouco melhor na pessoa física, depois eu falo da minha pessoa jurídica. Então, eu tenho 45 anos, sou São Paulino roxo, já vi que tem um corintiano doido ali, então... Ninguém é perfeito, né? Paciência. Ninguém é perfeito. O importante é ter saúde. Adoro futebol e tive na semana passada, aos 45 anos, a realização de um sonho que eu sempre quis ter, que era poder jogar uma partida de futebol num estádio profissional. As coisas que o trabalho foi trazendo, não sei o quê, fui convidado por uma empresa que é parceira da Marketing, falou, pô, você vai poder jogar no Allianz Parque. Falei, bom, nem todo mundo é perfeito, jogar no estádio do Palmeiras, mas fui com o maior prazer. Tem uma coisa, eu compartilho esse material com vocês e tal, mas tem uma foto minha e eu sempre fui goleiro. Todo mundo fala, quem vai pro gol é quem joga a mão na linha. Talvez seja isso, mas como desde os 3 anos de idade eu sou goleiro, eu fui me acostumando com isso e realizei realmente um sonho assim, de criança na semana passada. Tenho 2 filhas lindas e eu me considero um brasileiro de coração uruguaio. Minha esposa é uruguaia, sou casado há 20 anos e tenho no Uruguai o meu porto seguro. Assim. Então, quando tem Copa do Mundo, eu torço pela Celeste, então tem toda aquela briga na família e tal. Gosto nos meus momentos de descanso poder fazer academia e, como vocês podem ver, depois de velho eu comecei a gostar de tatuagem. Então, aí comecei a fazer algumas por aí. Então, isso é um pouco de mim no CPF, mas o mais importante é compartilhar com vocês da minha história como empreendedor. Tudo começou quando eu decidi, meio sem querer, estudar administração de empresas. Eu me formei pela FGV de São Paulo. Eu entrei na FGV muito por acaso. Eu realmente tinha muita dúvida do que eu queria ser, qual que ia ser minha carreira. Eu pensei muito fortemente em ser historiador, prestei FUVEST na época para fazer história mesmo. Aí depois eu repensei e falei, putz, será que eu vou ter dificuldade de arrumar emprego depois? Né? Você começa a pensar nos boletos chegando e tal. Falei, deixa para depois, talvez algum dia eu faça história. Me interessei pela área de turismo, cheguei a prestar vestibular, mas também tinha muitas dúvidas. E aí, como eu estava com um ponto de interrogação na cabeça, eu falei, cara, eu vou fazer um curso mais geral e a administração de empresas acaba sendo esse curso que muita gente busca ou acaba cursando para ter uma visão mais ampla e para depois tentar ver se é aquilo mesmo que nasceu para fazer. Então lá entrei eu na GV e eu posso falar para vocês que se eu entrei com dúvida, no primeiro dia eu me apaixonei por esse negócio que era trabalhar com administração de empresas, conhecer o mundo empresarial. Eu fui um estudante
muito dedicado, muito CDF. Eu adorava realmente estudar. E como um bom geveniano, como a gente se chama, eu logo depois fui trabalhar no mercado financeiro, que é onde deságua boa parte dos alunos da FGV. Mas antes disso, só para complementar, eu estou cursando hoje uma especialização e é a realização de outro sonho que eu estou concretizando, que é estudar numa universidade americana, que é a UCLA. Eu estou fazendo uma especialização em transformação digital, que é muito com o que eu trabalho e do que eu trabalho há 20 anos. Então eu falei, deixa eu beber um pouco da fonte de uma outra universidade para me atualizar e para me manter ativo e com energia para continuar transformando esse mercado. Então, eu comecei a estudar, como eu falei, na FGV, e o meu primeiro emprego, o meu primeiro estágio, na verdade, foi num banco de investimento chamado JP Morgan, é um banco americano, e eu fui trabalhar numa área que eu não fazia, juro para vocês, eu não fazia muita ideia do que me esperava. Mas todos os meus amigos da sala falavam, cara, você conseguiu entrar na área de fusões e aquisições do JP Morgan, caramba! E o meu inglês era péssimo na época, então eu falei, cara, como é que eu consegui isso? Mas eu achei que era uma coisa boa, eu falei, pô, se todo mundo queria, deve ser um negócio legal pra caramba. E não deixou de ser, foi a minha segunda melhor escola. O que eu fazia como estagiário, depois analista de fusões e aquisições? Eu participava de grupos de trabalho que faziam a venda ou a compra de uma grande empresa para outra. E eu tive, desde os meus 20 anos, porque eu estava no terceiro ano da faculdade, eu tive contato e fui exposto a conversar com o diretor da Ambev, o dono da outra empresa, falou, cara, sou um moleque de 20 anos, o que vocês estão fazendo? Eu falei, não, aqui a gente trabalha assim e tal. Então esse foi o meu primeiro aprendizado para depois ter a experiência como empreendedor, de realmente ser exposto a situações sensíveis, complexas, né, com um jovem de 20 anos, mas que me fizeram amadurecer muito, pra caramba. E aí, depois de uns 3 anos trabalhando nessa área, estava começando a surgir aqui no Brasil e mundo afora uma onda conhecida como a onda das empresas.com, que hoje são as startups. As empresas.com eram essas empresas de internet que estavam pipocando no mundo inteiro, e no Brasil não era diferente. E o banco JP Morgan falou assim, a gente, banco, tem uma série de investimentos em empresas no Brasil. Eu falei, poxa, eu queria poder trabalhar nessas empresas, porque eu estava muito interessado em realmente entender como é que funcionava a dinâmica de uma empresa, mas de dentro. Não olhando com a cabeça de um banqueiro, mas de uma pessoa que está ali, trabalhando na operação de uma empresa de tecnologia. E lá fui eu. Eu trabalhei no IG, nem sei se vocês conhecem, o IG é um portal antiquíssimo, onde a internet era discada, não sei o quê, mas foi um portal que fez muito sucesso, que tinha lá o cachorrinho, o símbolo e tal. Acabaram de relançar o portal, inclusive. Depois eu trabalhei numa empresa chamada Ponto Condomínio, que era uma empresa de hospedagem de sites. Então eles eram uma espécie de local web que faziam hospedagem de sites, de aplicações e tal. E eu ia a cada 6, 9 meses, eu ia trocando de empresa. O banco falava, agora a gente precisa de você lá, agora a gente precisa de você aqui. E a minha função era poder trazer um pouco da visão financeira para dentro dessas empresas de internet. Bom, até que no ano de 2002, eu fui trabalhar na última das empresas que o banco tinha investido, que era uma empresa chamada Tesla. Não é a Tesla do Elon Musk, tá? A Tesla foi a primeira, ou uma das primeiras empresas de desenvolvimento web do Brasil. O Prates trabalhou lá, nós nos conhecemos nessa época.
E foi realmente assim, era uma empresa que estava explorando um mercado muito novo no Brasil, de criar intranet, extranets, hot sites. A primeira venda de um carro online aconteceu num projeto que a Tesla fez para a GM. Foi vendido o primeiro carro online do mundo de um projeto da Tesla. Primeiro supermercado online. Supermercados online. Bom, era uma empresa assim que respirava todas essas novidades que estavam chegando com a tecnologia. A empresa contava com alguns sócios assim, muito que na época eram 2 jovens, mas enfim, que hoje tem uma super experiência no mundo de internet, tecnologia. Um deles, não sei se vocês já ouviram falar, é o Paulo Veras, que foi o fundador da 99 Táxi, que depois virou o que virou. E o outro que é meu sócio até hoje, que é o Carlos, que já está na 5ª empresa, que é onde eu vou chegar aqui e falar um pouquinho para vocês mais da Market Up. E lá eu era um garoto de 20 e tantos anos e tal, fiz o meu trabalho. Até que um dia, o Carlos, que era um dos fundadores da Tesla, tinha saído da empresa. Ele tinha vendido a parte dele para o JP Morgan e tinha ido fazer outras coisas da vida. E ele me ligou um dia, acho que ele me mandou um Messenger, acho que na época era um Messenger lá, o MSN lá. Ele falou, cara, queria falar com você e tal. Pode falar. Ele falou, cara, eu acho que você tem todo o perfil de empreendedor de internet e tal, cara, queria te convidar para você ser meu sócio numa próxima empreitada. Eu falei, mas nem louco, cara. Você acha que eu tô aqui, tô bem, cara, eu sei o que eu faço, tenho segurança no que eu faço e eu quero seguir aqui essa minha vida dentro do mundo de banco de investimento e tal, conhecendo empresas de tecnologia. E eu posso afirmar para vocês que durante 6 meses, o Carlos toda vez me chamava para almoçar e falava, cara, você tem que empreender, é animal, você vai gostar pra caramba, vem que a piscina tá bem quentinha e tal, não sei o quê. Até que um dia acho que eu falei, acho que vale a pena tentar. E era 2003. Pedi as contas do banco, falei, beleza, eu vou empreender. Aí eu cheguei lá, né, falei, bom, o que a gente vai fazer, né, todo animadão. Ele falou, eu já tenho um projeto que se chama Guia da Semana. Eu não sei se vocês conhecem, vocês são bem jovens, mas o Guia da Semana era um site de programação de cultura e lazer em várias cidades do Brasil. Toda a programação de shows, cinema, teatro, restaurantes, baladas, enfim, tudo que acontecia na vida noturna e cultural das grandes capitais aqui do Brasil e algumas cidades do interior, a gente fazia cobertura. Ele falou, o meu projeto é o seguinte, é a gente lançar esse guia de programação cultural. Ele falou, eu já tenho uma experiência, porque ele já tinha vendido uma empresa chamada Guia SP, então ele só expandiu o plano, antes era só Guia SP, depois virou Guia da Semana para poder ser do Brasil todo. E cara, a gente tem que começar esse projeto. Eu falei, tá, mas em quantos somos, né? Somos 3, cara. Eu, você e o teu novo sócio, que é o Igor, que é meu sócio até hoje também. Eu não conhecia o Igor, tá bom. Começamos 3 gatos pingados lá, fazendo programação, né? Fazendo a programação do site e tal, e eu não sou um cara técnico. E a minha função ali era, a gente precisa encontrar modelos de rentabilização para esse negócio. Beleza. Aí, em dado momento, o site começou, né, a gente começou a contratar as primeiras pessoas, super improvisado. A gente estava num prédio que, na verdade, era um prédio de consultório, não era nem um prédio de escritório, só tinha médico, era perto de alguma das faculdades lá de medicina da USP, era um prédio de, assim, só tinha médico e a gente. A gente começou a contratar as primeiras pessoas, o Carlos falou, Rodrigo, a gente está crescendo bastante, eu acho que você tem potencial para ser o nosso comercial. Eu falei, cara, não me mete nessa roubada, eu nunca imaginei que eu ia vender nada, cara, eu só quero fazer o meu trabalho aqui de bastidor. Ele falou, não, cara, mas me ajuda, você tem todo o potencial e tal. Tá bom. E aí comecei a fazer as minhas primeiras propostas, né? E o nosso site, ele dependeu durante toda a sua vida de um único modelo de negócios, que era venda de publicidade.
E a gente teve muita publicidade. As grandes marcas, Coca-Cola, Unilever, a Fiat, a Ford, a Diageo, a Dell, todo mundo queria investir no Guia da Semana. Porque era uma das poucas propriedades que tinham essa possibilidade no Brasil. Estou falando de uma época em que o Google não tinha nem modelo de negócios aqui no Brasil e o Facebook nem existia, tá? Então o mercado de publicidade online tinha um espaço realmente bem grande. Quando eu comecei a fazer minhas primeiras propostas, eu via que o Carlos colocava o tal de, olha, para esse cliente aqui, vamos imaginar, para a Coca-Cola, vamos fazer uma proposta de 1 milhão de impressões. Tá bom, 1 milhão de impressões, quanto custa? Vai custar, sei lá, 30 mil reais. Tá bom. E eu comecei a ficar muito agoniado. Eu lembro que eu chegava em casa e foi bem no ano que eu casei. Então eu fiz tudo ao mesmo tempo. Eu comecei a empreender, casei. Falei pra minha mãe, eu falei, cara, eu acho que eu me meti numa roubada. Ela falou, por quê? Meu, me deixa... Imagina, ela tinha vindo do Uruguai, tinha largado... Eu falei, cara, eu tô num negócio que as pessoas têm que imprimir a página do site pra gente ganhar dinheiro. Ela falou, como assim? Eu falei, eu tô fazendo umas propostas, eu tenho que colocar lá, por exemplo, 1 milhão de impressões. Eu falei, mas cara, quem vão ser as 1 milhão de pessoas que vão imprimir essa página para sair com o banner da impressora ali? Ela falou, nossa, realmente, não consigo imaginar, eu não imprimiria. E eu demorei, eu falo isso assim, depois é uma das coisas que eu realmente aprendi, eu demorei 6 meses para tomar vergonha na cara, chegar nos meus sócios e falar, ó, vocês vão ter que abrir o jogo comigo. O que é esse negócio de impressão, cara? Porque eu acho que a gente vai quebrar. Eu não consigo imaginar as pessoas imprimindo essas páginas nas suas casas e tal. Aí, bom, isso virou piada interna até hoje, 20 e tantos anos depois, virou piada interna. E aí eu aprendi realmente a primeira lição, assim, como empreendedor, que era, cara, você tem dúvida? Pergunta. Pergunta porque, assim, nenhum empreendedor sabe tudo. Imagina se algum anunciante fosse falar comigo achando que eu era o bambambam e eu não sabia nem o que era impressão. Mas o fato é que essa história, encurtando um pouco, ela foi muito bem sucedida. O Guia da Semana, em 5 anos, a gente saiu de 3 gatos pingados, que éramos nós, transformamos a empresa, acho que na época tinha mais ou menos uns 150 jornalistas espalhados pelo Brasil, fazendo a cobertura da vida cultural de várias praças. E a gente começou a ser abordado por grandes grupos de comunicação, que à época estavam muito capitalizados e começaram a se interessar pelo nosso bebezinho. E aí a primeira conversa, ou a primeira oferta que a gente teve foi da hoje não, esse foi a segunda. Foi da Globo. A Globo chegou e a gente falou, pô, o produto de vocês é legal, a Globo quer se digitalizar, a gente quer comprar vocês. Bom, a oferta é de tanto e tal, pô, a gente já estava feliz pra cacete. Falou, cara, 5 anos de trabalho, olha o que a gente construiu. Pô, uma empresa legal pra caramba, com vários funcionários, muito rentável, o Guia da Semana era muito rentável, com muitos anunciantes, tinha fila de espera para as marcas anunciarem. E aí a gente já estava feliz, e isso era uma quinta-feira à noite, lembro perfeitamente. Chega na sexta, o Carlos, meu sócio mesmo, só entra pálido, fala, cara, a família Tivita, para vocês que não conhecem, a família Tivita era a detentora da Editora Abril, hoje finada Editora Abril, que era um grupo de comunicação muito grande. Falaram, pô, a gente quer falar com vocês, a gente quer comprar o Guia da Semana. Aí o cara falou, cara, o que eu faço? Você que trabalhou em fusões e aquisições, falou, cara, o que eu faço, cara? Aí eu tive uma ideia mirabolante, eu falei, cara, na boa, se é pra gente ter um problema, porque a gente já tinha mais ou menos acordado com a Globo. Eu falei, fala pra Editora Abril que a gente quer o dobro. E vamos ver o que dá. Beleza. A Editora Abril falou, vocês podem vir aqui até o nosso escritório? Fomos lá na Marginal Pinheiros, em São Paulo. O cara falou, beleza, eu ofereço o dobro. Aí deu aquela dor de barriga na hora. Né? A gente desceu ali pro térreo. Falou, cara, o que a gente vai fazer? Precisamos comunicar a Globo aqui. Enfim, tem esse fato novo na história. Né? E aí o cara falou, não, deixa que eu sou o mais velho aqui de nós 3.
eu vou conversar com a Globo, vocês fiquem aí esperando no restaurante e tal. E aí ficamos esperando e tal. De repente o Carlos ligou e falou, ó, precisamos ir para o escritório. A Globo topou cobrir a oferta da editora Abril, mas nos obrigaram a ir até o escritório para a gente assinar o contrato agora. E a gente passou de sexta para sábado, assinando o que para mim foi a primeira realização como empreendedor de ter podido construir ou fazer parte da construção de uma empresa e fazer o que hoje se chama fazer o exit, né? Fazer a saída daquilo que você criou. E aí vem uma segunda experiência que não tem a ver com o empreendedor, mas tem a ver muito com a minha característica, que é, mesmo a gente tendo vendido lá para a Globo, o Guia da Semana, a gente trabalhou durante 3 anos na empresa. Então, nós continuamos trabalhando para o Guia da Semana, mas agora a gente tinha um chefão, a gente tinha um acionista que controlava todo o negócio. E naquele momento, eu pessoalmente, mas meus sócios também, tipo assim, cara, a gente não nasceu para isso. Porque a dinâmica era muito diferente. Imaginem vocês que ontem a gente aprovava as nossas coisas, os investimentos que a gente precisava fazer, agora eu precisava passar o chapéu e pedir a aprovação de 500 pessoas dentro da estrutura da Globo. Mas a gente ficou até o período que a gente tinha combinado, 3 anos. Falei, bom, passaram-se 3 anos, fui dar um tempo e fui morar no Uruguai. E aí cada um foi fazer uma coisa diferente da sua vida. O Carlos foi abrir uns restaurantes em São Paulo, se tornou sócio de restaurantes em São Paulo, o Igor foi morar no sítio dele e tal. E eu tive uma breve segunda experiência como empreendedor, essa mal sucedida. Então por isso que eu falo que o empreendedor tem histórias de sucesso e outras de insucesso. Onde, sem ter o que fazer no mercado do Uruguai, que para quem conhece, sabe que é minúsculo, falei, cara, eu vou procurar emprego aqui, não tem mercado de trabalho aqui. Eu decidi comprar um spa em Montevidéu. Comecei a aprender tudo que era tratamento de creme facial, não sei o que, de redução de não sei que coisa. Fato é que o negócio ia relativamente bem, mas eu estava muito infeliz, porque eu falei, cara, não é isso que me dá prazer de fazer. Eu não tenho tesão de ficar aqui acompanhando a mulherada subindo para fazer tratamento estético e eu fico aqui registrando o faturamento. Decidi voltar para o Brasil e quando eu voltei para o Brasil, meus outros 2 sócios falaram assim, cara, a gente também está cansado dessa vida meio mansa, vamos tentar fazer outra coisa? Vamos tentar nos associar de novo? E a gente tem um lema que fala que a sociedade empresarial é que nem casamento. Às vezes é muito difícil dar certo e quando dá, pô, você tem que apostar até o final. Então a gente decidiu apostar lá pelo ano de 2013 em construir a empresa que hoje eu e o Prats trabalhamos, que é chamada Market Up. Eu não sei se vocês conhecem, dando um rápido pano de fundo para vocês. A Market Up é um software de gestão e de automação comercial. Então é uma mistura de PDV com RP, voltado para pequenas empresas de todo o Brasil. E a gente tem um modelo muito único aqui no país, que é distribuir o software de graça. De graça mesmo, para todo mundo que seja pequena empresa. Quem é grande tem capacidade de pagar, quem é pequeno a gente entende que precisa de um primeiro impulso para poder decolar. E nesses quase, arredondar aqui, 10 anos que a gente está nessa batida, nessa pegada de Market Up, a gente conseguiu... O que é isso? À noite, desculpa. Ah, tá bom. Obrigado. Obrigado. Nesses 10 anos que a gente tem de Market Up, nós nos tornamos o maior RP do Brasil, com mais de 150 mil empresas usuárias. Dentro de um modelo bem disruptivo e inovador e com um monte de desafios que a gente foi enfrentando no que hoje é a minha terceira jornada empreendedora. E eu tenho aprendido ainda porrada de lições todo dia, ou toda semana, ou todo mês,
você acaba aprendendo e absorvendo alguma coisa nova, alguma coisa positiva ou negativa. E é isso que eu trouxe para compartilhar aqui com vocês. E aí, só para terminar essa parte mais de onde estamos, o que eu faço, dentro da Market Up eu sou responsável por 2 áreas. Eu cuido da área de negócios. Você fala, cara, você cuida da área de negócios de um software que é gratuito? Porque a gente tem alguns modelos de negócios meio diferentes. E respondo pela área financeira também. Isso é uma coisa que vocês vão aprender um dia, que quem trabalhou em banco e for ter sociedade, os caras falam, quem trabalhou em banco aqui? Fala, eu. Então você vai cuidar do financeiro, porque ninguém quer cuidar do financeiro. Embora você queira explicar que ter trabalhado num banco de investimento não tem nada a ver com contas a pagar, mas enfim, você acaba ficando imbuído de fazer essa atividade. E aí, eu ainda tenho algumas coisas que eu gosto bastante de fazer alguns investimentos em pequenas empresas, né, e fazer investimento anjo até para eu aprender e ter essa conexão com empreendedores. E também faço parte de uma associação de tecnologia que se chama AFRAC, que é a Associação Brasileira de Tecnologia para o Varejo. É uma associação que junta e congrega todas as empresas de software do Brasil, ou boa parte delas, além de empresas de meio de pagamento, empresas de hardware, etc. Bom, dentro dessa vida divertida que eu tive até agora, os meus 45 anos, eu queria dividir com vocês alguns aprendizados que eu tive como empreendedor, principalmente. E aqui não tem nenhuma verdade absoluta, tá? É a minha experiência que eu trago para vocês com o intuito, com o objetivo de talvez servir para vocês darem menos cabeçada do que eu dei na minha vida. A primeira delas é, empreender, e principalmente no Brasil, é super difícil. E com isso eu não quero desanimar ninguém. Eu só quero deixar claro que não é um mundo cor-de-rosa, não é o filme do Mark Zuckerberg que parece que tudo funciona muito fácil. É difícil você contratar pessoas, é difícil você pagar os tributos tudo certinho, é difícil... Tudo é muito complicado, porém, pode ser muito divertido. E esse é um aprendizado que eu trago de um funcionário que trabalhou comigo há bons anos atrás, talvez uns 15 anos atrás. Ele falou, puta, Rodrigo, você está sempre preocupado, cara, com atingir a meta, bater o resultado do mês. Cara, curte o momento, curte essa história. Olha o que está sendo construído. E isso, quando eu estou muito apegado nessa questão de só chegar ali naquela meta do mês, do ano, etc., eu procuro dar um passo para trás e falar, cara, deixa eu curtir o que a gente está construindo aqui. Então, em vários momentos já me vi nessa situação de falar, pô, Market Up ganhou um super prêmio e tal, pô, vamos comemorar, isso tem que ser comemorado. Embora a gente tenha um monte de problemas para resolver, mas vamos aproveitar esse momento para comemorar. Então, essa é a primeira característica, enfim, primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês, que se empreender não é fácil e é muito diferente do mercado americano. Cara, o mercado americano, e agora que eu tenho estudado assim com pessoas de lá, parece que jorra dinheiro assim do chão, é muito louco ainda. Assim, também se você estiver perto do Vale do Silício, literalmente, se tiver uma ideia mais ou menos com um PowerPoint ali meio porco, você levanta o dinheiro. Puta, no Brasil você tem que rodar pra caramba, rodar muito para conseguir se capitalizar. A segunda característica que eu queria compartilhar com vocês, e que eu tomo, por exemplo, a minha história lá do número de impressões, mesmo vocês empreendendo, não se achem o dono da verdade. Os empreendedores não sabem tudo de cara. Ninguém tem tudo vislumbrado, integralmente vislumbrado, do que vai acontecer com aquela empresa, com aquele negócio. E aí eu pego o exemplo da própria Market Up, tá? Quando a gente criou a Market Up, há cerca de 10 anos, a gente não tinha a menor ideia de qual ia ser o nosso modelo de receita. A menor ideia. A gente só sabia que poderia ser muito legal a gente desenvolver um software para pequenas empresas que tem um público gigante no Brasil, que esse software seria gratuito por default e que se ele fosse bom e gratuito, a gente teria um grande volume de empresas usuárias. Ao ter um bom volume de empresas usuárias, a gente ia resolver de alguma forma a receita.
não é diferente de boa parte dessas big techs, como são conhecidas, tá? O Google demorou muito tempo para conseguir chegar no modelo de link patrocinado, muito tempo mesmo. O Facebook demorou algum tempo para chegar no modelo de publicidade direcionada. Eu falo que o exemplo mais claro que eu consigo enxergar disso é o TikTok. O TikTok nasceu há bons anos, minhas filhas usam o TikTok desde que ele chamava Music, que era uma outra coisa, aí virou TikTok, e aí eu comecei a ver essa febre de TikTok, os caras juntaram milhões de usuários, resultado, estão explorando agora a linha de receita via publicidade, estão montando equipes comerciais no mundo inteiro para explorar a publicidade. Então, o empreendedor não necessariamente tem todas as respostas a priori. Isso vai sendo construído ao longo da história da empresa, ao longo da jornada da empresa. E mais do que isso, muitas vezes você tem que ficar mudando o que você tinha imaginado. Eu estava comentando com a outra turma que a gente mudou até o nome da Market Up. A gente tinha um nome horroroso, que a gente ia chamar iVolvex. Meio Wolverine, assim, né? Enfim, a gente foi mudando, a gente foi se adaptando. Então esse é outro aspecto importante para compartilhar com vocês. Talvez aqui o ponto mais importante dentro dessa reflexão que eu fui fazendo, assim, o dia que vocês decidirem empreender, se vocês decidirem empreender, escolham super bem o sócio de vocês, que podem ser 2, podem ser 5, pode ser 1. Porque o sócio é a pessoa com quem você certamente vai passar os momentos de alegria, os momentos de celebração, mas também são os momentos que vão passar e eles vão acontecer os momentos negativos e de perrengue. Então, assim, se você escolher um time de sócios ruim, cara, esse é o começo do fim de qualquer empreendimento. E além disso, procurem sempre ter pessoas complementares. Hoje, 20 anos depois, eu entendo por que o Carlos me chamou para ser sócio dele lá no dia da semana. Porque ele era um cara mega competente como vendedor, mas um cara puta desorganizado nas finanças, de como modelar as coisas. Então ele encontrou em mim, digamos, o porto seguro dele, assim como eu encontrei nele o meu porto seguro para poder aprender a ser uma pessoa mais comercial. Então, a sociedade deve ser sempre observada de maneira super cuidadosa. E esse é um ponto super importante que eu queria compartilhar com vocês. Além disso, deixa eu destacar aqui, não estou nem enxergando aqui, já estou ficando sério. Sempre lembrem, e eu procuro assim, praticar isso no exemplo mesmo, nunca esqueçam de continuar estudando, de fazer conexões, de se atualizar. Eu mesmo com assim, aquela coisa, uma família para criar, boleto para pagar, empresa para tocar, cara, eu falei, cara, eu preciso me atualizar e por isso que eu fui fazer esse curso de especialização. Foi bom? Está sendo bom pra caramba. E está sendo um motivo que muitas das coisas, não vou dizer todas, mas muitas das coisas eu consigo de alguma forma trazer para a minha realidade assim, no dia a dia. Então, entendam isso como algo para assim, vocês estarem sempre atuais para vocês mesmos e para o mercado de trabalho. Eu fico super orgulhoso quando eu comento com a minha classe lá na UCLA. Os caras falam, o que você faz aí? Eu falo, pô, eu tenho um software de gestão que é gratuito, 150 mil empresas. Os caras, caramba, cara, eu não sabia que tinha isso no Brasil, que negócio animal. Por que você não traz para os Estados Unidos? Eu falei, porque no Brasil já é difícil, para eu trazer para um outro país, você imagina o desafio. Mas a gente vê que a gente tem capacidade aqui no Brasil de poder executar vários projetos legais que encantam outros mercados. Mas isso só é válido se a gente consegue se manter atual. Se manter atual do ponto de vista da programação, do software, etc. E se manter atual do ponto de vista intelectual. Então, eu sempre procurei levar isso na vida de fazer conexões. O que eu estou fazendo hoje aqui é porque eu gosto do professor Marcos, mas é também porque eu quero conectar com vocês. Isso para mim é super importante.
poder eventualmente contar com essa massa crítica de alunos da Unicamp para poderem trabalhar com a gente, poder eventualmente cruzar com vocês no mercado de trabalho algum dia. Isso já me aconteceu várias vezes, de pessoas que estudaram comigo e que depois agora estão como, sei lá, presidente, não sei de onde. Outro dia eu descobri que um cara com quem eu estudei no ensino fundamental, o cara se tornou o CEO global da Votorantim Cimentos. Falei, porra, o Oswaldinho, o cara virou CEO, enfim. Então, cara, conexão é super importante, principalmente quando você é empreendedor e precisa dar seus pulos para conseguir conquistar os planos que você precisa. Deixa eu destacar uma última coisa aqui. O último ponto dessas lições que eu queria destacar, depois eu compartilho esse material para a gente, depois você poder dividir com os alunos e tal. Tem um ponto que eu vejo muita gente falando assim, não, eu preciso empreender, eu quero ser empreendedor. Uma coisa que realmente eu aprendi é que ninguém é obrigado a empreender. Eu conheço pessoas super competentes, tipo o Oswaldinho, que virou CEO global da Votorantim Cimentos. Talvez se ele fosse um empreendedor, ele não fosse um cara bem sucedido profissionalmente. Porque ele nasceu talvez para ser um cara mais de processo, de tocar operações maiores e tal. Eu me vejo trabalhando na Votorantim Cimentos, me dá até um calafrio, porque eu fico pensando, meu Deus do céu, o que eu vou fazer naquela baia que tem trocentas mil outras pessoas fazendo a mesma coisa, ou quase a mesma atividade. Eu, particularmente, vi que o que eu gosto mesmo é de poder entender o todo do negócio. Por isso que quando eu comecei lá atrás em fusões e aquisições, que eu falei que eu fui super exposto, para mim aquilo foi uma lição que eu falei, cara, eu gosto disso. Eu acho legal esse desafio de, num curto espaço de tempo, eu ter que entender um negócio e, expor alguma ideia para alguém que não está começando, alguém já super sênior em alguma empresa de grande porte. Mas essa lição de que assim, você não é obrigado a empreender, eu falo isso porque muitas vezes eu vejo as pessoas se cobrando de não, preciso ser empreendedor. Cara, imagina, eu vou dar outro exemplo. O meu irmão, eu acho que ele nunca conseguiria ser empreendedor. Ele até já tentou. Mas ele não consegue, ele quer ter uma coisa mais regrada. E ele é super competente no que ele faz. Ele já foi diretor financeiro daquele canal de esportes ESPN, morou nos Estados Unidos, cresceu pra caramba. Ele é competente demais, mas para ser um executivo de uma grande empresa, de um modo mais regular. Se eu falo para ele que os perrengues que eu já passei, ele fala, nossa cara, mas como é que você passou por isso? Quer dizer que lá no começo do guia da semana, você não tinha salário? Não tinha salário, né? Tipo, não tinha venda, não tinha salário. Depois é que a gente foi pedalando e foi conquistando. Mas eu quero dizer assim, são perfis e não se cobrem se a veia empreendedora não surgir em algum de vocês. Vocês podem ser profissionais competentes pra caramba em grandes corporações, trabalhando para terceiros. E não tem nenhum problema nisso. E aí, gente, como a gente está com o Hard Stop às 8 da noite, eram esses os pontos, que eu queria compartilhar com todos. Espero que tenha, de alguma forma, enfim, agregado para essa jornada que vocês estão começando, né, nessa junção entre vida acadêmica e vida profissional. Aqui está o meu LinkedIn, para quem não consegue enxergar, é só procurar por Rodrigo Moreno, MarketUp. Vou ter o maior prazer da gente poder trocar figurinhas e fico super à disposição de vocês. Tá bom? Obrigado, viu?